Olá pessoal, estamos aqui mais um dia para falar de Deus ao seu coração e eu queria que vocês fizessem uma interação. No final desse vídeo, deixa lá um comentário, o que Deus falou mais com vocês, se o Espírito Santo trouxe à memória alguma luta, porque hoje nós vamos falar sobre luta, e também se vocês gostarem, curtam, se inscrevam, compartilhem, e para que mais pessoas também possam ser alcançadas nesse propósito aí junto do nosso canal. Amém? E como eu disse, hoje nós vamos falar sobre algumas lutas que nós temos, principalmente quais? As do medo, de pânico. Então, o título da nossa mensagem ela é Dominados pelo Medo? Você está sendo dominado pelo medo? E eu quero usar o texto base que se encontra lá no livro de Êxodo 14. Nós vamos ler dos 6, o 6, o 7 e o 8 por enquanto. E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Então, o povo de Israel, eles saem do Egito com várias promessas. Mas eles saem e eles descobrem que eles estão correndo um risco de vida. Porque Faraó manda o seu exército inteiro para ir atrás desse povo. E Deus, ele poderia ter facilitado o caminho do povo dele, mas Deus manda eles irem direto a um lugar que não tinha saída, direto ao Mar Vermelho. E eles ficaram na frente do mar e o faraó com seu exército atrás. Então imagina o pânico, imagina o medo desse povo. Então, o exército indo atrás desse povo de Israel, além do exército ir atrás deles, Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus fez isso? Porque era propósito. Era propósito o Faraó ir mandar o seu exército atrás desse povo. Talvez você esteja passando uma luta financeira muito grande. Talvez você esteja passando uma luta no seu casamento, uma luta com o seu filho, uma luta no seu trabalho, uma luta interna. E você não entende o porquê. Deus te dá uma direção, você vai até essa direção e a hora que você vê, só piora a sua vida. As coisas não param de acontecer, você se sente perseguido. E você pensa, mas de onde vem tanta luta se Deus me mandou ir para esse lugar? Se Deus diz que está comigo? Deus endureceu o coração de Faraó. Foi propósito de Deus que Faraó mandasse o exército perseguir o povo de Israel. Pega essa chave aí, eu já volto aí. Quando você está numa situação de risco, duas coisas podem te acontecer. A primeira, podemos ser dominados pelo medo. Medo de morrer, medo de perder, medo de se frustrar, medo de enfrentar, um desespero total. Então, começamos a falar bobagem. Olha o que o povo de Israel falou lá no versículo 12. Não é esta palavra que temos falado do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando nós temos algum tipo de medo, o nosso consciente, inconscientemente, nos faz a pensar no passado, a pensar retroceder, a fazer
a gente retroceder em alguns aspectos. Porque é muito mais fácil, muito mais fácil eles falarem assim, não, faraó, nós vamos voltar e tá tudo ok, do que seguir em frente com medo. É muito mais fácil você falar não para aquilo que te dá medo do que seguir em frente. Foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Eles falaram isso para Moisés, porque eles estavam desesperados. O medo nos faz querer a vida que a gente tinha antes. A minha vida estava melhor sem Deus. E o medo sempre vai nos fazer recuar. Mas além do medo, o pânico também é instalado. O medo faz fazer com que o gatilho do pânico também esteja presente. E o que o pânico nos faz remeter? O que vão falar? O que irão pensar de mim? O que eu devo fazer? E o que Deus disse? Deus disse para o povo de Israel prosseguir. Então, quando esses sentimentos vierem à tona, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que enfrentar o pânico. Nós temos que enfrentar o medo. Não se intimide. Você tem que enfrentar o pânico e sair desse medo, e sair dessa crise de pânico. E lembrar, trazer à memória as palavras de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está lá em Salmos 23. E Ele não vai faltar na sua vida. Então, se o Senhor é contigo, por que ter medo? Por que se desesperar? Nós temos que clamar e adorar a Deus. A mesma força que eu tenho medo, eu tenho que ter a mesma força para clamar, porque Deus vai tirar esse medo e vai te trazer uma fé e vai gerar uma paz e vai te dar essa força para você perseverar. Lá continuando o texto no Êxodo 14:10 diz o seguinte: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha a estratégia que eles tiveram. Eles clamaram. Clamar é falar: Deus, olha para mim, mas não se vitimizando, é trazer existência, é falar assim: Deus, o Senhor é comigo, é declarar a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada vai te faltar, não vai faltar comida na sua casa. Se nada vai te faltar, não vai faltar recursos para você manter o seu negócio. Eu tô falando isso porque eu passei por isso ontem. Ontem foi dia de pagamento. E eu tenho uma empresa, eu sou dentista, mas eu tenho uma empresa, e ontem eu vi as contas, e eu falei: meu Deus, e agora? E agora? Eu entrei em pânico, eu entrei num clausuro do medo, e eu saí da clínica assim, pensando: Deus, como vai ser? E eu cheguei dentro da minha casa e falei: Espírito Santo, eu não vou conversar com ninguém porque eu tenho o Senhor, então fala comigo. E Deus me trouxe essa palavra. Então qual é a minha estratégia? Eu vou ficar falando: eu não tenho dinheiro, tá difícil, não sei o que lá. Não, eu vou proclamar primeiramente um clamor ao Senhor e eu vou recrutar pessoas para me ajudar a fazer isso. O povo de Israel clamou. Quando o povo de Israel, eu entendo que não tinha uma pessoa só, tinham várias. Então quem está do seu lado que pode te ajudar a levantar um clamor para aquilo que você precisa? Com quem você tem andado? Levante um clamor, adore ao Senhor. Só termina quando acaba. Se não acabou, é porque não terminou. Deus falou isso pra mim: só termina quando eu acabo, quando eu faço acabar. Se não acabou, é porque não terminou. Se tem 1% de chance, ainda tem Deus. Então, o que nós temos que fazer é nos pegar desse 1%, é não desistir, é clamar. Lá no 13 diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios
que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Clame, fique quieto e espere. Sabe por que Deus colocou você em um lugar que não dá para você sair? Por que Deus colocou o povo de Israel na frente do mar? Porque Ele queria que o povo não saísse de lá. Porque se eles retrocedessem, eles seriam esmagados pelo exército do faraó. Então eles tinham que seguir. E por que Deus colocou eles ali? Dependência. Se você está num ponto que não tem mais o que fazer, bem-vindo à dependência do Senhor. Para de ter medo e comece a entender o que é ter dependência do Senhor. Prosseguindo no 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A sua luta não é sua, a sua luta é do Senhor. Tão somente creia, então se acalma. E lá no 16, Deus fala ainda assim: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe o que significa? Levanta a tua vara, levanta o teu cajado, em outras versões, autoridade espiritual. A autoridade espiritual sobre aquilo que você está passando é tua. A autoridade espiritual sobre o seu lar é tua. Sobre as suas finanças é tua. Sobre os seus filhos é sua, se eles não são casados. E o que significa autoridade espiritual? Se você está numa patente que está em Deus, a autoridade espiritual é tua e você está em Deus. O mar vai se abrir. Porque a dependência vem, a autoridade espiritual vem e você vai lutar em oração, em clamor, vai ficar quieto e o mar vai se abrir. Fique parado. Fique quieto. Essa luta não é tua. Essa luta é do Senhor. Se encha de fé. Essa noite eu quero trazer fé no seu coração. Essa batalha é do Senhor. Estenda o seu cajado e o mar vai se abrir. Em nome de Jesus, eu creio. Mas por que Deus permitiu isso então? Por que Deus está permitindo certas coisas na sua vida e na minha vida? Para ficarmos em lugares enroscados? Para que problemas voltem novamente? Para que passamos novamente pela mesma situação sem ter respostas? Não. Todas as vezes em que não tiver palavras, todas as vezes em que não tiver saídas, Deus sempre deseja que você vença. Talvez você não tenha passado pela primeira prova, mas nessa noite eu declaro sobre a sua vida que você vai passar. E então, por que Deus deixou vir novamente tudo isso? Se você já viveu isso no passado e novamente o mesmo problema, na mesma área, do mesmo jeito, por quê? Por quê? Por quê? 14, 17, 18 fala o seguinte: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre neles atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Porque Deus quer que Ele seja glorificado e não você. Porque Deus quer derramar a glória dele sobre a sua vida para que pessoas possam ver o que está acontecendo contigo. E para entenderem o propósito de Deus na sua vida e você conseguir transbordar. E é tudo ou nada, entendeu? Você pensa, mas Deus tem uma vitória. Deus tem uma vitória sobre a sua vida. E além da vitória, Deus quer que o seu inimigo saiba. Deus vai mostrar para o seu inimigo a sua vitória. E além da vitória, Ele vai te dar uma vida em abundância, porque é isso que Ele promete para os seus filhos. E então, sabe o que Ele faz lá no versículo 19? Olha só que lindo. Olha só que lindo, pros filhos, quem está em Deus, olha a promessa que eles tiveram e o que Deus fez com eles. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel,
se retirou e atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Sabe o que isso significa? A proteção. Deus te dá a luta, te faz lutar, te faz vencer e te protege. Então que nessa noite você entenda que a luta que você está passando é por algo maior e que você tem a proteção do Senhor. Faraó não tocou. Inclusive o exército de Faraó foi engolido pelo mar que foi se fechando. Conforme o povo de Israel ia passando, o mar ia se fechando e eles foram engolidos, o exército inteiro. O seu inimigo será engolido. Eu creio e você não será tocado. Eu creio que eu ando vivendo isso. A proteção do Senhor está sobre a minha vida. Então, domine o seu medo. Não desista de clamar. Só fique aí, paradinho. E continue vivendo com força. O seu melhor. Tenha força e viva o seu melhor, porque o mar irá se abrir. Deus será glorificado nessa fase da sua vida. E essa fase em que você está vivendo, Ele será glorificado. E sabe qual é o segredo disso tudo? A fidelidade. Não desista. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, problemas financeiros, problemas, Senhor, ministeriais, problemas, Senhor, físicos, Pai. Quantas pessoas com câncer, quantas pessoas que não conseguem engravidar, quantas pessoas à beira de uma falência, Deus, quantas pessoas com problemas, Senhor, corriqueiros que não conseguem até trocar um carro, Deus, e eu sei que eu tenho crido, Pai. Então nessa noite, Pai, que o medo, Senhor, possa ser governado por Ti. Deus, que o medo, Senhor, possa ser tirado dos nossos corações e que possamos começar a exercer, Senhor, a autoridade espiritual que o Senhor nos dá, Pai. Então, Senhor, eu peço para que o Senhor possa enviar, Senhor, uma unção de autoridade, Pai, que o seu cajado, Senhor, possa estar sobre as nossas mãos, Pai, para que possamos tocar e o mar se abrir, Pai. Eu declaro, Senhor, que toda, Senhor, luta, Senhor, será passada, Pai, e que o nosso cajado irá abrir o mar, Pai, que nós passaremos, Senhor, e que nós teremos a sua proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém.